Igreja, vamos à nossa última lição dessa revista. E se você ainda não adquiriu a nova revista, As Bem-aventuranças, adquira, porque também será tremenda, será maravilhosa, como todas têm sido. E hoje, para encerrar a nossa revista, lição 13, a música que Jesus cantou. Se você não tem a revista, cola aí do lado de quem tem, para você poder acompanhar. E tem sido maravilhoso, né? E hoje nós vamos ver a música que Jesus cantou. Muitas pessoas, de repente, não se atentaram até o dia de hoje sobre alguma música que Jesus tenha cantado, mas hoje você vai aprender sobre ela. E eu não sei se você sabe, mas nós vamos estudar o Salmo 118, que é a música muito provável que tenha sido essa. Vamos lá. Marcos 14, 22 ao 25 diz assim: E, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então você vê que eles cantaram um hino após ceiarem, que é o costume. E aí você vê que é o trecho da ceia, Tomou o pão, tomou o cálice e eles cantaram. Agora a gente vai para o que é para gravar no coração e que você sempre lembre. Para gravar no seu coração, o Salmo 118, 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então que você não se esqueça, renda graças ao Senhor sempre, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Então não se esqueça disso. Vamos lá, na nossa introdução, vai falar que Jesus, como todo judeu, também participou ali da Páscoa, dessa cerimônia anual que eles celebravam a libertação, da escravidão do Egito e a libertação por mão divina para a terra prometida. Então, nessa ceia que caracteriza essa festa, os judeus costumam cantar o Salmo 118, além dos Salmos 114 ao 117 e o Salmo 136. Então, ainda que o texto ali de Marcos não fale que Jesus cantou o Salmo 118, pode ser sim que ele tenha cantado na sua última ceia esse salmo com os discípulos. Pode ter sido um desses, realmente, ele pode ter cantado de repente todos, talvez só o 118, e nós vamos estudar ele hoje. O livro dos Salmos é como um inário, um compêndio com 150 composições, divididos em 5 rolos e classificados em vários temas para serem refletidos de maneira devocional. Então, o livro dos Salmos, ele é um inário, ali são hinos, são composições com vários temas. E aqui tem salmos de louvor, salmos penitenciais, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos de peregrinação a Jerusalém, entre parênteses, salmos sapienciais,
salmos imprecatórios e salmos messiânicos. O Salmo 118, ele se enquadra em vários desses temas. E se você não leu o Salmo 118 ainda, leia, porque ele é lindo. É interessante observar que o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia, pois uma vez que a mesma possui 1.189 capítulos, 594 capítulos estão antes do Salmo 118 e 594 estão depois do Salmo 118. Por isso que ele se tornou o Salmo do capítulo central da Bíblia. Ele está ali no meio, 594 para cá, 594 para lá. Nesse sentido, o mesmo Salmo também contém o versículo que fica no centro da Bíblia, o qual declara: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Salmos 118, 8 vai dizer isso para nós. E de fato, né? Deus não falha, Deus não muda de opinião, Deus não vai pelo ouvido dos outros, Deus não se corrompe com nada. Então, ninguém melhor para buscar refúgio do que o Senhor. Ele sempre vai estar do seu lado, Ele sempre vai te acolher, Ele sempre vai te perdoar e vai te amar, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Não se esqueça. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o 118, que provavelmente foi a música que Jesus cantou após ceiar. E nós vamos ver no tópico 2 uma estrofe sobre a misericórdia de Deus. Salmo 118, 1, 4 diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Reticências. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, ele começa com uma atitude de louvor e ação de graças, reconhecendo a essência de Deus e seu gesto gracioso de nos conceder a sua misericórdia. O salmo ele começa falando: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí fala: os que temem ao Senhor, rendei graça em meio à tribulação. E aí ele vai louvando o Senhor. É uma atitude ali de louvor, de adoração, de ações de graças à essência de Deus e o seu gesto gracioso de nos conceder a sua misericórdia. Aí, primeiramente, é interessante notar que no português a sua origem é híbrida, porque mescla um termo em latim, que é miséria, e outro em grego, que é coração, apontando o fato de que Deus, em sua misericórdia, inclina o seu coração à nossa miséria. E aí são 4 pontinhos do que a gente consegue ver nesse versículo, no que está falando sobre isso. Desse modo, extraímos algumas características da misericórdia de Deus sobre a vida daqueles, como declara o versículo 4, o temem. Então a gente vê que Deus tem misericórdia daqueles que o temem. Você teme ao Senhor porque você o busca, porque você quer a presença dEle, porque você sabe que sem Ele você não é nada. Então isso é temer ao Senhor. E Ele tem misericórdia de pessoas assim como nós que temem a Ele. Devemos temer a Deus para buscá-lo e assim recebermos sua misericórdia. Olha o que diz em Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então a gente tem que temer ao Senhor. A gente tem que temer para poder buscar.
Porque se a gente não temer, se a gente não acreditar na grandiosidade, no poder supremo de Deus, a gente não vai temer, então não vai buscar. Que a gente vai ser autossuficiente, não vai ser dependente dele, não vai achar que precisa dele. Então nós temos que temer a Deus para buscar a Ele e assim ter a misericórdia dele. Então, para receber misericórdia do Senhor, nós temos que nos aproximar dele. E a gente só se aproxima de Deus se a gente temer, né? Igual criança, né? Criança faz o que a mãe pede porque teme a mãe. Que é só mostrar o chinelo que rapidinho ela obedece. Alguns não, tem que bater mesmo, que aí só obedece depois que bate. Mas isso é temer. Então você, quando teme ao Senhor, você se aproxima dele, você busca ele e alcança misericórdia e graça para ajuda em momento oportuno. Outro, se renovam diariamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Então você está aqui hoje porque a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a sua vida e não fomos consumidos. Pode ser também multiplicada em nossas vidas, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então a gente vê um salmo falando da misericórdia de Deus, e na misericórdia de Deus a gente consegue encontrar tudo isso. Encontrar que não somos consumidos por causa da misericórdia, que nós encontramos graça em momento oportuno por causa da misericórdia, que nós buscamos a Deus por causa da misericórdia dele, que nós renovamos diariamente essa misericórdia porque ele nos ama e ele sabe que a gente está o buscando. Então, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e é por isso que você está aqui no dia de hoje. Já foi renovada a misericórdia e Ele tem mais misericórdia para a gente quando chegar em casa, amanhã e todos os dias, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. 3. Uma estrofe sobre a oração. Salmo 118, 5 e 6 vai falar: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha só, você já esteve em algum momento na sua vida em angústia? Às vezes, você está passando por um momento de angústia ou já passou. Se não passou ainda, pode acreditar que vai passar, porque é normal. A angústia faz parte dessa vida terrena, e quanto mais perto de Deus, mais perseguição a gente tem. Então, é na angústia que você tem que invocar o Senhor. É nessa dor, nessa luta, porque o Senhor se inclina para você, para o seu clamor, e Ele te põe a salvo. Ele cuida de você. E aí esse final, o que é que alguém pode me fazer? Tenha isso no seu coração. O que alguém pode fazer contra você se você tem o Senhor para te guardar? O que alguém pode tentar contra a sua vida se o Senhor se inclina para te pôr a salvo? Então confia no Senhor. Como nós vimos antes, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Essa estrofe, nós somos encorajados a orar mesmo em tempos adversos. Ele está presente para nos ouvir e nos ajudar. Sobre a oração, aqui o salmista usa o expressivo termo invocar, que no hebraico é gritar, proclamar, falar em voz alta. Podemos então extrair alguns de seus princípios. A oração sincera, que nasce na profundidade da nossa alma, é uma chave que abre portas, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Salmos 6, 8b ao 9.
Então, faça uma oração sincera, deixa brotar da alma, porque isso abre portas. A oração deve ser feita com fé e constância. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então peça, tenha fé. Quando você orar, acredita, porque é impossível para você, mas não é para Deus, porque você já não pode fazer mais nada, mas Ele ainda pode. Porque você não consegue chegar e dar mais um passo, mas Deus te carrega no colo e te leva. Então peça com sinceridade, peça com constância. Aí me faz lembrar dos meus filhos sempre, né, gente? Não tem jeito, né? Quem vive maternidade é maternidade o tempo todo. E a minha 24 horas, eu só respiro eles. E aí a gente está com uma piscina lá em casa, meu Deus do céu. Comprei a piscina para ser bênção, mas por enquanto está sendo só tormento. Não, brincadeira, está sendo uma bênção, mas criança, quando tem dois, briga, gente, não adianta. Então eles brigam fora d'água, dentro d'água, mas enfim. A questão da constância, né? Não pare de orar, não seja indeciso, faça, peça. Aí as crianças já acordam, toma o café da manhã e fala assim, posso ir para a piscina? Aí a gente fica, não, agora não, espera, porque passa o dia na piscina, gente. Só sai quando anoitece. Aí o Paulo estava de folga e ficou, não, agora não, deixa eu conversar com sua mãe. A gente tomando café, agora não, deixa eu conversar com sua mãe, espera. Aí vem o outro. Posso ir para a piscina agora? Espera, agora não, espera, 5 minutos, espera. Aí vem a outra. Agora pode? E ficou. Aí o Paulo, vai para a piscina, vai para a piscina. Tava frio, gente, nem tinha sol. Ficaram na piscina. Tirei para o almoço, almocei com meus pais. Aí eu tô lá na cozinha, acho que eu estava lavando já a louça. E aí vem o Alexandre. Mãe, agora eu posso ir para a piscina? Eu falei, caraca, você acabou de almoçar, espera, meu filho, espera um pouquinho. Aí ele foi lá no meu pai. Vô, posso ir para a piscina? Aí meu pai, não, sua mãe já falou que não, que ele ouviu. Sua mãe já falou que não vai para a piscina não, que acabou de almoçar. Mãe, deixa eu ir para a piscina. Aí vem a Alessandra. Mãe, pode ir para a piscina? Aí eu falei, não, agora não, espera um pouco. Aí foram no meu pai. Deixa eu ir para a piscina. Vô, agora pode ir para a piscina? Aí meu pai levou eles, viu como é que vô estraga? Levou eles para fora da casa e falou assim, vai para a piscina. Aí foi todo mundo para a piscina e acabou o aborrecimento. Então faz isso com Deus. Fica lá, Senhor, me dá. Senhor, me cura. Senhor, liberta. Senhor, transforma. Peça com constância, com insistência, com fé, porque Deus é seu Pai. Vai fazer isso, vai te chamar no canto e vai falar assim, toma, libera, Gabriel, libera a bênção para ele, que ele não para de pedir. Então, não pare de pedir, tenha fé. E a oração deve ser com perseverança. Persevere. Às vezes você acha que não vai conseguir mais, está pedindo muito tempo já, Deus não está te ouvindo, Deus está priorizando outras coisas. Não, Ele quer que você peça. Então pede, que vai acontecer. Deus não é um Deus que abandona seus filhos. Então, tenha fé na sua oração, tenha constância, tenha perseverança, insista com Deus. 4, uma estrofe sobre a disciplina. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Gente, isso é lindo. Salmo 118, 18. O termo hebraico usado para castigar, que significa disciplinar, corrigir, esse é o termo, né? É o que é usado. Não somos órfãos, por isso temos um Pai que cuida de nós, muitas vezes nos disciplinando a fim de que possamos aprender, crescer e amadurecer.
Sobre tal ação, podemos extrair algumas reflexões bíblicas, dentre as quais as que seguem. Aí são essas agora que a gente extrai, Isso a respeito da disciplina. Deus corrige não para matar, é para ensinar, é para você aprender, para você crescer, para você melhorar, melhorando a cada dia, como diz o pastor, né? Deus nos disciplina como um pai o faz com seus filhos. Provérbios 3, 11, 12 vai dizer: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então eu te pergunto, você é a mesma pessoa que era do ano passado? Não. Com certeza alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou. Pode ter piorado em outras, mas ajusta, tem mais um ano aí para você melhorar. Aí eu vou um pouco mais longe, 5 anos atrás. Você é a mesma pessoa? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo está cuidando de você. Ele está te moldando, Ele está te melhorando, Ele está te transformando, como dizem, a minha melhor versão. Não, é Deus, deixa Deus atuar na sua vida. Mais longe ainda, quando você tinha 20 anos, você se imagina sendo quem você é hoje, com 20 anos? Fazendo o que você faz, buscando como você busca, orando como você ora quando você tinha uns 15 anos. Por quê? Porque a gente amadurece, porque a gente cresce, porque a gente melhora, porque a gente aperfeiçoa, porque a gente permite que Deus nos discipline. Com 15 anos a gente estava ali, fazendo um monte de bobagem, às vezes nem estava fazendo tanta bobagem, mas não estava nem aí com a hora do Brasil, como meu pai diz sempre. E agora não, agora você é responsável, agora você tem que cuidar de alguma coisa da sua vida, de filho, de neto, de marido, de esposa, ou não cuida de ninguém, não está cuidando nem de você, está precisando de mais disciplina. Estou brincando, gente. Então, aceite a disciplina de Deus, porque, como diz aqui, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus jamais vai te entregar à morte. Deus jamais vai permitir que a sua vida seja destruída a ponto de morte. Não, Ele vai pegar você e vai te trazer no eixo. E vai te corrigir, vai te botar de castigo, vai te disciplinar, vai mostrar para você, não quero assim, é assim. Não, por aqui não, vem para cá, porque Deus corrige a quem ama. Então, se você tem sido corrigido, moldado, mudado, transformado por Deus, é porque Ele te ama. Então, se sinta privilegiado, mas erre menos para não precisar ser disciplinado também, né? A disciplina de Deus aos seus filhos é uma bem-aventurança e está dentro de um limite. Quando permite que passemos por situações e através das mesmas nos ensina algo proveitoso para as nossas vidas. Olha aquilo que não deu certo na sua vida te transformando o que você é hoje. Olha aquilo que você errou no passado, te fazendo ter um novo caráter hoje. Olha aquela situação ruim que aconteceu contigo, fazendo você agora tirar algo proveitoso daquilo que você chorou, daquilo que você intercedeu, daquilo que você buscou tanto, e agora você tira proveito, tira algo bom daquilo que foi ruim. Jó diz isso pra gente: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. Então, se você estiver passando por algo, Deus te cura disso também. Se você estiver sofrendo por algo e é disciplina de Deus, porque tem coisa que é escolha, né, gente?
A gente escolhe mal, né? A gente toma a decisão errada, se precipita, fala o que não deve, aí pega os frutos do Espírito, joga na lixeira e faz um monte de bobagem. Aí Deus depois tem que vir corrigindo tudo, né? Aí pega o filho, pega a filha e fala assim, eita, vou corrigir. Aí ele começa a disciplinar. Então, Deus fere e suas mãos curam. Ele mesmo faz as feridas e Ele mesmo cura, ata as feridas. Então, não despreze a disciplina de Deus, porque quando Ele disciplina é demonstração de amor. É porque Ele não quer que você se perca, é que Ele não quer que você entre por uma escolha errada. E quando entra na escolha errada, Ele ainda vem, corrige, começa a mudar, dói, sofre, chora. Mas quando você permite que Deus fique no controle, Ele conserta. Mas vamos tentar não errar, né? É melhor, né? Eu falo isso para meus filhos, eu falo, vocês querem apanhar, ao invés de obedecer, obedece primeiro, né? Que senão apanha. Então vamos obedecer ao Senhor para não precisar entrar na disciplina. E se entrar, aceite. Deus castiga severamente, mas não entrega à morte. Isso é para o seu bem, é para o meu bem, é para o nosso crescimento. 5. Uma estrofe sobre as portas que Deus abre. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Salmos 118, 19, 20. Depois da fase da aprovação e da disciplina do Senhor, portas são abertas para que adentremos nelas, como, por exemplo, as da justiça, citadas nesse texto. Há outras portas que aqui poderíamos citar, como essas que seguem aqui no estudo. A porta da nossa vida, que deve estar aberta para que Jesus entre ao bater nela. Isso é uma porta que precisa estar aberta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. A principal porta que alguém pode adentrar, a porta da salvação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. João 10, 9a. Mais uma porta ao qual nós precisamos adentrar, a porta da salvação. E a porta da vida santificada, exercício diário e constante que requer vigilância constante. Mateus 7 vai nos dizer: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, as portas que Deus abre, Deus corrige, disciplina e abre a porta. Ele permite com que a gente more, faça morada com Ele, com que Ele esteja na nossa vida. Então, se Jesus bateu a porta, todo mundo aqui abriu, né? Graças a Deus por isso. Jesus faz morada na vida de vocês. E não se esqueçam desse exercício diário, né? Porque a porta estreita é que conduz para a vida. A larga, aquela que é fácil, que pode tudo, tudo é permitido. Oba-oba, só alegria, só diversão. Essa vai conduzir para a perdição. Então a porta estreita é aquela que a gente passa assim, né, de ladinho, que passa apertado, que sofre, que chora, que é perseguido, que é caluniado, que se levantam contra. Essa é a porta estreita. Por quê? Porque quando a gente está em nome do Deus vivo, o império das trevas estremece, enfurece, se levanta contra. Então vai pela porta estreita, que é a porta ideal para a gente seguir. Então, Deus abre porta.
Concluindo, uma estrofe de bênçãos da casa do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Salmos 118, 26. Essa canção caminha ao seu epílogo como uma declaração de bênção aos que se dirigem à casa do Senhor em seu nome. Ou seja, com a intenção de cultuá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. Então, a declaração é essa: bênção para aqueles que vão à casa do Senhor com a intenção de servi-lo, de adorá-lo, de entronizá-lo, de buscá-lo, de cultuá-lo. Esses têm bênção. Os que vão à casa do Senhor para fazer o contrário disso, tem não. O versículo é sobre eles, sobre os que querem buscar. Concluímos com 3 textos que tratam sobre o necessário ato de congregarmos. Aqui a gente conclui nesse ato de congregar, que é necessário, dizendo: não podemos deixar de fazê-lo, não podemos deixar de congregar, de estar na casa de Deus. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E dia com letra maiúscula, que é o dia da volta de Jesus. Esse dia se aproxima, então não podemos deixar de congregar. Nós temos que congregar. Não dá para buscar Deus em casa, não dá para servir a Deus no sofá, não dá para ficar servindo a Cristo assistindo vídeo do YouTube, sendo edificado por pregações de pastores, de evangelistas, missionários e afins, pela televisão. Não, tem que congregar. A via de internet, ela é uma bênção, porque aí em casa a gente consegue buscar algo, porque está lavando uma louça, está fazendo uma comida, está ouvindo uma pregação, está sendo edificado. Mas tem que congregar. Não dá para ficar somente assistindo. Ah, não, mas eu estou buscando a Deus, eu assisto 3 pregações por dia, mas não vai para a igreja. Ah, não, mas eu tô ali, tenho uma fé, eu tô ouvindo o fulano, todo dia eu já acordo, meu devocional é ligar a internet e ouvir a pregação. E vai para a igreja quando, irmão? Ah, não, tem 3 anos que eu não vou para a igreja. Então tá errado. Tem que congregar, não pode deixar de congregar. Assiste pregação em casa, mas vem ficar com os irmãos. Assiste um culto em casa, mas vem para a igreja se reunir com os santos, orar com a congregação, buscar a Deus. E vamos ver mais à frente aqui também, devemos manter comunhão com os irmãos da igreja, com fruto de quem anda na luz. Aí está entre aspas para mostrar essa questão do andar na luz, né? Que a gente fala do andar na luz, né? Quem vai ficar pisando em lâmpada, não é isso. Andar na luz. Agora nós temos o Espírito Santo. Já abrimos a porta lá para Jesus fazer morada. Se Jesus mora na nossa vida, nós precisamos ser luz. Porque quando Deus entra, as trevas saem. Então, nós temos que manter comunhão com os irmãos, como fruto de quem anda na luz. Não dá para ter comunhão com os irmãos criando divisão. Não dá para ter comunhão com os irmãos amando só um e o outro. Realmente tem gente que a gente tem mais afinidade, se liga mais, porém amar a todos eles, os diferentes, os diferentes, os iguais, os que pensam diferentes, os que pensam iguais. Se são irmãos,
como diz lá no início da conclusão do 6, as bênçãos aos que se dirigem à casa do Senhor em seu nome, com a intenção de cultuá-lo, adorá-lo e servi-lo. Então, se está vindo gente cultuar o seu Deus, adorar o seu Deus, servir o seu Deus, é seu irmão. Também é o filho do mesmo pai. Então, esses temos que manter comunhão. Nós temos que manter comunhão com os que andam na luz. Os das trevas, não, a gente tem que ser diferencial para eles. Vai falar que eu disse que é para andar em comunhão com todo mundo, vai ficar com trevas, não. Não é isso. Você é luz. Quando você chega no ambiente que está em trevas, você precisa ser o diferencial. Você é diferente, você tem Deus. Aqui nós estamos falando de manter comunhão com os irmãos da igreja, aqueles que andam em luz, aqueles que têm o Espírito Santo. Então, 1 João 1,7 vai falar: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é isso. Aí você entende o que é comunhão. Então não tem como obedecer, de ter comunhão, de mostrar que anda na luz ficando em casa. Tem que vir para a igreja, tem que congregar. Tem que congregar por quê? Porque lá no céu não vai dar para mandar ninguém descer. Então, se não consegue conviver aqui, vai conviver lá como? Se escolhe um e outro aqui, vai escolher lá em cima como? Não vai. Porque aqui Deus está permitindo todo mundo de abrir a porta e permitir que Jesus faça morada. Mas na hora de ir para o céu, Ele vai pegar com pinça. Ele vai falar assim: você vem, você fica. Você vem, você fica. Então a gente não vai poder escolher a quem ficar lá, não. Aqui, comunhão, aqui congregar, ficar com os irmãos, e entender que cada um é de um jeito, mas todos são filhos do mesmo Deus. Se está aqui para servir, o intuito é servir, estamos juntos. Porque esse é o intuito, que os irmãos vivam em comunhão com o fruto de quem anda na luz. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você anda na luz, eu ando na luz, o mesmo Jesus nos purifica do pecado. Então Ele te purifica, Ele me purifica. Acabou diferença. O sangue que te lavou, me lavou. O sangue que lavou quem está sentado do seu lado aí, lavou você, lavou ele, lavou ela. Está todo mundo com o mesmo sangue. Não foi Boticário, não foi Avon, não foi Natura, não foi Lux. Não, o mesmo sangue que lavou cá, lavou lá. Então, comunhão é isso. É você olhar o irmão complicado e pedir a Jesus para lavar de novo. Senhor, lava de novo. Estou brincando, gente. Então, aí tu ora e fala: Senhor, acho que não pegou muito sangue ali não, hein? Então, tem que dar mais um banho. Mas aí você vai obedecendo. E quando você vê, Deus já transformou tudo. E aí a pessoa já é outra. Quando tu olha e fala: caramba, nunca imaginei te amar tanto. Já conheceu alguém assim? Que anos-luz depois tu parou e pensou assim: gente, nunca pensei que ia te amar tanto. Nunca pensei que ia gostar tanto de você. Nunca imaginei hoje estar aqui contigo. Porque há 5 anos atrás eu não conseguia ouvir tua voz. Mais ou menos assim, né, gente? Isso é o dia a dia, é o fato de comunhão, né? Então, congrega, tenha comunhão com os da luz, e devemos servir aos nossos irmãos com os dons que Deus nos confiou. 1 Pedro 4,10a vai dizer: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, você tem um dom,
Ele tem um dom, ela tem outro dom, cada um tem um dom. Às vezes tem dom igual, mas cada um tem um dom. Alguém é bom em alguma coisa. Deus chamou alguém para fazer alguma coisa. Então, sirva uns aos outros. A gente precisa se completar. O que um não consegue, o outro vai lá e faz. O que um não sabe, o outro vai lá e ajuda. O que um tem dificuldade, o outro vai lá e supre. Isso é servir aos nossos irmãos com dons que Deus nos confiou. Um não tem coragem de orar, mas canta bem. O outro gosta de orar, mas canta muito mal. O que que faz? Deixa o que canta cantar, o que ora orar. Juntos os dois vai ter música e vai ter oração. E ninguém fica chateado com isso. Eu posso ouvir um amém? Amém. E é assim que funciona. É servir os irmãos. Um faz muito bem, o outro faz muito mal. Mas aí, como a gente tem o dom do Espírito, a gente não precisa dizer que o fulano faz muito mal. O que que a gente faz? Deixa que eu faço. Deixa que eu faço, pode deixar eu faço. Não precisa saber que faz muito mal, mas você está servindo o seu irmão. Você está ajudando. Os dons que Deus te confiou é para servir aos seus irmãos, aqueles que andam na luz, aqueles que congregam com você, aqueles que olham para você e amam você com o amor de Deus. Porque se a gente olhar para o próximo, para amar com o nosso amor, a gente vai escolher. Ah, não, você não, você não, você não, você não, você não. Então é com o amor de Deus. É olhar além do que aquela pessoa é. É olhar aquela pessoa e ver o sangue de Jesus purificando ela a cada dia. É olhar aquela pessoa e entender que o Deus que te permite hoje, permite ela também. Então ajuda, abraça, sirva uns aos outros com os dons que Deus te confiou. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, olha para o Filho de Deus, que na realidade é Filho de Deus que está sentado do seu lado, é Filho de Deus que está sentado na sua frente, é Filho de Deus que está atrás de você, assim como você. E vamos amar uns aos outros. E nada melhor do que uma lição dessa para encerrar 2022, porque 2023 está aí e nós estamos tendo a oportunidade de servir mais um ano uns aos outros com os dons que Deus nos deu. E amar um ao outro, e pegar o outro no braço e falar: vem que eu estou contigo, porque você tem uma limitação, eu tenho uma limitação, todos temos limitações, mas todos nós estamos buscando o mesmo Deus para nos fortalecer, amém? Então o Deus que te fortalece vai ser o Deus que vai me fortalecer. Juntos nós vamos congregar, nós vamos andar em comunhão e vamos servir os nossos irmãos em 2023. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe e que você nesses últimos diazinhos que restam, Ele possa estar te renovando, para que você não largue Ele e não largue os seus irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, por essa revista tão maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, por esse encerramento tão belo, de ouvir, ó Deus, que nós temos que servir uns aos outros, de saber, ó Pai, que as tuas misericórdias duram para sempre e elas se renovam a cada manhã. Então, Deus, é com essa fé que eu declaro que amanhã será melhor do que hoje.
noite. É com essa fé, Deus, que eu declaro que amanhã as tuas misericórdias serão renovadas sobre as nossas vidas e nós vamos acordar com um cântico novo. Nós vamos levantar pela manhã, ó Deus, confiantes na palavra de vida eterna que vem de ti, acreditando, Senhor, que nada está perdido, pois o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da transformação, o Senhor é o Deus da renovação. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos cantar este hino e declarar e orar com fé e ser, ó Deus, abençoados, porque nós somos esses filhos que vão até a tua casa te buscar, te servir, te louvar. Então, Deus, que isso não se perca do nosso coração, que nós possamos, ó Pai, em 2023, continuar firmados em Ti, mas ainda mais, buscar ainda mais pelo Senhor, acreditar ainda mais na Tua palavra. E Deus, que no próximo ano possamos nos fincar verdadeiramente na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor irá continuar cuidando das nossas vidas, que nenhum de nós irá se perder e que todos nós juntos, ó Deus, iremos glorificar o Senhor para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.